Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do NEPOM. Estamos reunidos para mais uma palestra doutrinária das tardes de sábado no Núcleo Espírita da Polícia Militar, em Salvador, Bahia. Esse mês de junho, nós estamos tratando da obra de Leon Denis, Depois da Morte. É o nosso tema central e o subtema de hoje, 13 de junho de 2020, é o capítulo desta obra que intitula-se As Provas e a Morte. Será abordado pela nossa irmã Norma Sueli, trabalhadora de nossa casa, e já passaremos a palavra a ela. Nesse momento, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E vamos ler os itens 1 e 2, o jogo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitigua o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que Jesus nos abençoe, que possamos absorver a sua energia amorosa, que é irradiada em nossa direção, sem parar, incessantemente. Que possamos estar com a mente e o coração abertos aos ensinamentos dos teus mensageiros, nossos amigos espirituais maiores, que neste momento nos ajudam, nos intuem e cuidam de nós em nome do nosso Mestre. Que cada um possa receber o melhor dessa porção de bênçãos que nunca deixa de jorrar. Estejamos em paz e aproveitemos as reflexões da nossa palestra. Que a nossa irmã Norma Sueli seja cuidada e inspirada em cada comentário para crescimento de todos nós. Que assim seja e vamos à nossa palestra. Boa tarde a todos os amigos e amigas que estão acessando esse canal Amigos do NEPOM. Sejam muito bem-vindos. Estamos neste mês trabalhando com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Vamos hoje dar continuidade às temáticas apresentado desde o sábado passado, iniciado no sábado passado, e que nos fez refletir sobre o alvo da vida. Para alcançarmos esse alvo, será necessário discorrer sobre o caminho a percorrer e entender que nele encontraremos obstáculos. Então hoje falaremos sobre as provas e a morte. Vamos iniciar pegando um trechinho do livro, do seu capítulo 9, onde Leon Denis vai estar falando sobre o universo e Deus.
Esse trecho foi apresentado também na palestra sábado passado, bem no finalzinho da palestra, e eu gostaria de iniciar com o mesmo trecho para darmos continuidade à nossa temática. E Leon Denis nos traz o seguinte: que é belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que, mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Rege os nossos atos que, de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, fez sair a nossa própria glória e a nossa felicidade. É aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Não se pode refletir sobre as provas e a morte sem compreender a existência de Deus, crer na sua divina presença e providência. E mais, é necessário estudar também a nossa origem, a do universo, compreendendo que estamos em processo de amadurecimento espiritual nas idas e vindas, porque, como nos diz Denis, a natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites, uma vida imortal. Nós encontramos esse trecho no capítulo 10, onde Denis vai estar falando sobre a vida imortal. Então, nessa perspectiva, percebemos que vivemos muito além de uma existência apenas. Nossos sentidos nos levam a crer que já estivemos aqui ou lembramos de outros momentos. É uma comprovação da pluralidade das existências. Então, como nos elucida o autor, eis a única solução racional do problema. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco o mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livre das encarnações dolorosas, tenham adquirido, por seus méritos, acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. Esse trechinho nós encontramos no capítulo 11 da obra. Ele vai estar versando sobre a pluralidade das existências. Mas ainda nós continuamos perguntando, né? Para que compreender tudo isso? E mais ainda perguntamos, qual seria o alvo da vida? Nós temos uma pequena noção já que certamente este alvo da vida é a perfeição. O caminho que para lá nos conduz é o progresso. E progresso é lei. E é uma longa jornada cheia de nuances, obstáculos íntimos. Pensamos naquela estrada longa com obstáculos palpáveis, materiais, exógenos. Esquecemos que os obstáculos, os mais difíceis e decisivos, estão dentro de nós. Então, entendendo essa realidade existencial, nos reconhecemos neste momento na indumentária física, que exige um despertar de consciência acerca de quem somos e como nos alinharmos com Deus, como estarmos em comunhão com o Pai. Então ele vem nos dizer, quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. Estabelecido aí esse conhecimento através dos princípios da doutrina espírita, olha que beleza, porque a doutrina espírita nos dá esses princípios, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências e nos mundos habitados, na comunicabilidade dos desencarnados e os encarnados. Então buscaremos adentrar um pouco mais nos caminhos para a conquista da iluminação interior, né? Para a conquista de nosso amadurecimento espiritual, de nossa elevação. E aí nós percebemos que não é nada fácil,
Porque o progresso é o caminho que nos compele a trabalhar incessantemente, todos os dias, seja em vigília ou quando o corpo físico adormece, para cumprir essas provas. E as provas são tão necessárias para o espírito até que atinja a perfeição moral. É muito importante. Então, como mostra o Livro dos Espíritos, nos traz em sua introdução, no item 6, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição. Encontraremos também na introdução prática sobre as manifestações espíritas o vocabulário espírita nos trazendo que prova são as vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se purificam, segundo a maneira pela qual as suportam. Segundo a doutrina espírita, o espírito desprendido do corpo, reconhecendo sua imperfeição, escolhe ele próprio, por ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais próprios ao seu adiantamento e que sofrerás em sua nova existência. Se ele escolhe uma prova acima de suas forças, sucumbe e seu adiantamento retarda. Mas como explicar isso? Kardec sabiamente pergunta aos espíritos, na questão 269 do Livro dos Espíritos, perguntando o seguinte: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? E os espíritos dizem que pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, nós vemos aí que muitas vezes pedimos as provas e muitas vezes essas provas elas estão acima, da nossa capacidade de suportá-las. Mas muitas vezes pedimos essas provas e o esforço que fazemos vai nos levar a uma condição espiritual melhor. Depende muito da vontade, da perseverança, da resignação. E Santo Agostinho nos traz isso, finalizando essa reflexão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, ali no capítulo 14, ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele nos esclarece acerca das provas que o próprio Espírito pede, que após um longo período de meditação, observando aquele a quem fez tão mal, ou por quem tenha sido ferido, e não será fácil viver constantemente ao lado dos nossos desafetos. Então essas provas, elas poderão nos levar à condição de melhores do que antes, ou então ficaremos estacionados em sofrimento até que compreendamos verdadeiramente os desígnios de Deus. Então tudo isso inicia nos laços de família. Se a vontade não for forte, realmente há uma grande chance de sucumbirmos. Aí observamos, atualmente, esta pandemia, como nos trouxe para dentro dos nossos lares, para próximos dos nossos familiares, e constantemente, Então, para perto daqueles que devíamos corrigir atitudes, corrigir sentimentos tão necessários ao êxito das provas. Então a gente entende, para essa exposição, que as provas mais duras são aquelas que afetam o coração. Com a ingratidão dos filhos, com a indiferença, com a falta de cuidado dos pais, com a indiferença também dos pais para com os filhos. Então,
tudo isso afeta o coração. E achei muito importante e interessante a explanação de César Braga Said, evangelizador, psicólogo, durante o encontro estadual de evangelizadores exibido pela TV CERJ no dia 24 de maio. Ele nos trouxe a reflexão sobre a necessidade da autoiluminação e que iluminar-se é um processo de modulação de nosso santuário interior. Ele nos trouxe aí da obra Renúncia. E por isso seria necessário desacelerarmos para ouvirmos melhor a espiritualidade do nosso coração, para meditar, escutar nosso próximo que está no lar, dentro de nossa casa, poder levá-los a um psiquismo de mais equilíbrio, né? Para que eles possam trilhar também esse caminho do autoconhecimento, da autoiluminação. Então, por isso, observamos que para cumprir essas provas, ou as provas no modo geral, é necessário muito trabalho. E trabalho a lei divina, que precisa ser empregado, não só para os propósitos humanos de sobrevivência, sobretudo para aqueles que nos aproximam de Deus. Nesse progresso, encontramos obstáculos que nos fazem sentir dor. Mas quando a gente fala de dor, não é somente a dor física, sobretudo a dor moral. Nesse progresso, encontramos e reencontramos aqueles com os quais teremos que empreender o maior esforço para extrair de nós o melhor, perdoando, amando, confraternizando, e aí vai. São as provas escolhidas por nós antes de retornarmos para a realidade no plano material. Leon Denis nos alerta que as provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e amarmos realmente os outros. Ou seja, é através das provas que nos burilamos e nos ressignificamos ante o sofrimento. E ao compreendermos, que o caminho é cheio de entraves desse passado que não conseguimos recordar, graças a Deus, daquilo que necessitamos para nos alinharmos a Deus. Então Denis nos diz que a dor física também tem sua utilidade, porque ela desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Como não compreendermos a morte? A morte se torna algo tão natural. Ela é agora um fenômeno que todos vivenciarão. Como relata ele, perde o caráter assustador. Vale ressaltar que Kardec, examinando a influência do gênero de morte sobre as sensações sofridas por aqueles que experimentam o transe final, isso está na obra O Céu e o Inferno. Ele discorreu detalhadamente sobre situações quando por morte natural ou violenta, concluindo que a rapidez do desligamento do corpo está diretamente ligado ao adiantamento moral do espírito e que era necessário resignar-se, arrepender-se, abreviando assim todo o sofrimento. Além do mais, ele nos alerta que a prece sincera facilita a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Então, esse conteúdo constante na obra O Céu e o Inferno valida o que Leon Denis nos traz quando diz que a morte, que a dor física também tem sua utilidade, desatando quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Ele dá o exemplo das crianças que desencarnam em eternidade, para através do sofrimento, da dor, terminarem a depuração que lhes falta. Então é natural. Podemos citar também a importante contribuição de André Luiz, através do médium Chico Xavier, na obra Obreiros da Vida Eterna, relatando a desencarnação de Dimas. Isso está no capítulo 13, chamado Companheiro Libertado. André Luiz detalha a situação de Dimas e detalha também como os amigos espirituais ajudam no processo do desligamento, ajudam Dimas a se desligar daquela matéria que já estava
finalizando suas forças, sua vitalidade. Tá? Aí evidencia-se que com a morte o espírito se revela, se pondo imortal, com todas as marcas de suas ações em sua consciência. Chega no plano espiritual e descobre, né, que a viagem que fez de retorno, ele percebeu que sua bagagem, suas riquezas não deveriam ser aquelas que ele juntou, que ele arrumou. Deveriam ser aqueles oferecidos no Evangelho. Nós vimos aí muito bem expressado pela Rainha de França. Quando chegou no plano espiritual, ela viu uma situação bem diferente do que ela imaginava. Toda a posição social que ela exercia, né, todas as riquezas que tinha, nada disso a deixou numa situação de felicidade. Nada disso a deixou numa situação boa no plano espiritual. Aquele que era o subalterno, né, que estava abaixo aqui no plano terrestre, lá no plano espiritual, estava acima dela, né, hierarquicamente falando, moralmente falando. Então ela vivenciou esse despertar. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente encontra, né, no capítulo 2, nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, essa experiência vivida pela Rainha de França. E no Livro dos Espíritos, tá, na parte segunda, quando ele vai falar do mundo espírita, o mundo dos espíritos, lá no capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corporal, à vida espiritual. Kardec pergunta aos espíritos na questão 150b: a alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargura, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, gente, depois de passearmos por esses conceitos, essas reflexões, compreendemos que as condições essenciais para cumprir o progresso são, justamente, a morte e a reencarnação. Morremos e reencarnamos, quantas vezes forem necessárias. Né? Então, vivenciamos esse plano aqui, daqui a pouco estamos na erraticidade. E Kardec pergunta se na erraticidade o espírito progride. Os espíritos respondem que pode melhorar-se muito, tais seja a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Nós encontramos na questão 230, no Livro dos Espíritos. Então o autor nos conclama dizendo: chegou a vez da esperança e da vida eterna. Aí percebemos que as teorias antigas caíram por terra após a luz trazida pelos espíritos e organizada por Kardec, que é a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. E aí novos rumos lhes são apresentados, seu livre-arbítrio impera como nunca, cada vez mais possui o conhecimento e os sentimentos. Porque não é somente intelectualizar-se, é também evangelizar-se para sua iluminação. Leon Denis, já finalizando seu pensamento, e falando da morte como grave e reveladora, e que na sua chegada começamos a questionar tudo e temos medo. Então uma voz chega a nos explicar por que sofremos, fala de nosso destino e nos pedindo para suportarmos resignados. E arremata dizendo que a voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível vêm-nos e sorriem para nós.
Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Que possamos despertar para as verdades eternas, as verdades espirituais, para que nossos esforços tenham o sabor do bem-querer, do exercício da paz, da caridade e do amor. Vençamos a nós mesmos. Muita paz.